aí, galera do quinto ano, bem-vindos à nossa terceira aula de Estudos Paraenses. Bom, essa é a aula que a gente vai concluir o nosso capítulo 27, em que a gente está falando sobre a cabanagem. Só para a gente lembrar um pouquinho, e deixa eu só te perguntar, tu já assistiu a aula 2? Não? Pois bem, se você não assistiu, então para por aqui esse vídeo, tá? Dá uma pausa. Volta lá na aula 2 e vai assistir. Já assistiu? Ótimo. Agora você pode continuar aqui a aula 3, beleza? Por quê? Porque senão não vai fazer o menor sentido você assistir uma aula, que é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, né? É tipo querer assistir Vingadores Ultimato se você não viu Vingadores o primeiro, né? Não faz o menor sentido. Então você precisa assistir o primeiro para poder entender, né, o último filme. Mesma coisa aqui, né? Você precisa assistir a aula 2 para entender a aula 3. Beleza? Então olha só. Nós estamos falando sobre a cabanagem, né? E só para lembrar, nós falamos sobre como era difícil a vida das pessoas no Pará, tá? Naquele momento ali em que a cabanagem começa a surgir, tá? Depois da adesão do Pará à independência, você não vê uma mudança muito grande, muito profunda na vida das pessoas, e isso causa incômodo, né? Há muitos grupos dentro ali da população da região. Tanto pessoas pobres, né, que acreditavam de verdade que suas vidas melhorariam após o Pará aderir à independência, né, virar uma província brasileira, tá? Quanto também das pessoas que tinham dinheiro, dos grandes proprietários na época, que também acharam que com a adesão do Pará à independência teriam alguma voz, teriam cargos políticos, alguma opinião política, mas foram deixados de lado por portugueses ou descendentes de portugueses. Então, ainda eram menosprezados e ainda não recebiam o devido valor que eles achavam que mereciam, tá? Tudo isso, todo esse clima, vamos dizer assim, né, essa torta de climão, tá, que teve ali naquele período, vai acabar colaborando para que essas pessoas se envolvam aí no movimento cabano. Tá? Então, você vai abrir novamente lá no capítulo 27, tá? Porque, como eu te falei, é a continuação, certo? Só que você vai direto para a página 153, tá bom? Aqui no quinto ano, a gente não se aprofunda muito, né, em alguns fatos específicos ou como foram os governos cabanos, tá? Isso é uma coisa que você vai voltar a ver e ver com mais profundidade lá no 8º ano. Aqui interessa pra gente, né, como que a população foi envolvida nisso, né? Até que ponto a população estava envolvida nisso, tá? E que tipo de coisas isso trazia, né? Que tipo de consequências isso trouxe para a população, tá? Qual a expectativa das pessoas que se envolveram, né? Enfim, então, aqui a gente não vai tratar sobre os governos especificamente, né? Ou por que como foi controlada, por que não deu certo, enfim, tá? A gente vai tentar entender qual o interesse das pessoas na revolta da cabanagem, certo? Então, a revolta da cabanagem, ela é um emblema muito forte, né? Daqui da nossa região, certo? E ela faz parte de vários movimentos, de um conjunto de vários movimentos que ficou conhecido como revoltas regenciais. O que foram as revoltas regenciais? Só para a gente entender, tá? Depois que o Dom Pedro I abdicou, em 1831, então ele sai do Brasil, ele abdica do trono, em favor do Dom Pedro II, tá? Acontece que o Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. Amado, ninguém governa nada com 5 anos de idade, certo? Pois bem, e aí nesse período, né, enquanto o Dom Pedro II ainda não podia ser, né, colocado como rei, certo? O governo ele foi exercido por regentes, né? Ou seja, pessoas que eram escolhidas ali para governar o Brasil, e eles eram eleitos entre os membros do Congresso, ou seja, não poderia ser qualquer pessoa. Tá? E você tinha ali muitas tramóias políticas, muitos acordos políticos, né, para favorecer um ou outro, enfim. Tá? Por quê? Porque o Pedro II, né, que deveria ser o regente, ainda era uma criança, então não poderia, né, ser o regente do Brasil. Nesse período, então, você teria outros regentes. Tá? E é justamente nesse período da regência que vão aparecer, né, vão eclodir ali várias revoltas, né, que vão provocar também uma forte reação do governo, porque o governo vai partir para cima mesmo, algumas bem violentas, tá? Para tentar controlar ali a população revoltosa, porque teve muita gente, muitos grupos, principalmente de locais, né, específicos, né, de províncias mais distantes também,
tá? Que vão tentar se aproveitar, né, desse momento de regência em que o governo do Império Brasileiro estava fragilizado, né, já que o governante mesmo não poderia assumir, tá? Para poder tentar declarar independência, né, ou pelo menos ter uma certa autonomia, certo? Os regentes, eles representavam a elite agrária brasileira, então eles eram mais conservadores, tá? E claro que iam fazer coisas que privilegiassem aquelas pessoas que já estavam com eles, tá? Então, eles eram defensores de um poder mais centralizado, né? Não eram muito liberais e você tinha, né, muitos pensamentos diferentes, né, dessas pessoas que estavam ali no Brasil, certo? E aí não permitia, por exemplo, a autonomia dos estados. Isso causa muito incômodo, tá? Você não tinha os estados podendo decidir por si mesmos, tá? E como a gente comentou na última aula, as províncias, né, elas eram governadas por um presidente. E esse presidente de província, ele não era escolhido, né, não era tirado de alguém da própria província, ele era escolhido pelos regentes. E aí os regentes colocavam em cada província aquela pessoa que mais lhe agradasse, né? Que fosse fazer as coisas conforme o que ele desejava. E isso causava muito incômodo, porque na maioria das vezes, né, essas pessoas não favoreciam a população local, nem pobre nem rica. Tá? E esse é um dos motivos que vai causar muito problema, né? E vai aparecer aí a cabanagem. Mas não só a cabanagem, tá? Quais foram as revoltas regenciais, tá? A gente tem a revolta dos malês na Bahia. A Bahia teve duas revoltas regenciais, a dos malês e a sabinada, ambas em Salvador. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a farroupilha no Rio Grande do Sul. A farroupilha, inclusive, tentou declarar independência, né? Tipo, virar um país independente, mas não conseguiu, né? Porque foi muito reprimida, né? Então, as tropas imperiais, elas combateram muito forte para tentar controlar, assim como a cabanagem. De todas essas aqui, a cabanagem foi a única em que os cabanos, né, os revoltosos, assumiram o poder e chegaram a governar durante um tempo. Nós tivemos 3 presidentes, né, de província cabanos, tá, que foram escolhidos pelos cabanos. Mas, infelizmente, né, alguns não deram muito certo. Mas, como eu te falei, essas são coisas que você vai aprender mais para frente. Aqui basta a gente entender, né, quais os interesses da população numa revolta como essa. Então, você já sabe que a cabanagem ela não foi a única revolta nesse período, né, que você teve várias outras revoltas, cada uma vai ter, né, o seu objetivo, o seu motivo para ter aparecido, mas aqui no Pará você tem principalmente a questão, né, da pobreza, tá? Da miséria, da vida difícil das pessoas naquele período, tá? E a tentativa de melhorar de vida. E você tinha também a questão de desejar uma autonomia, desejar poder decidir sobre a sua política propriamente, escolher o seu próprio presidente de província, enfim, essas questões mais políticas. Mas não era necessariamente uma vontade de ser independente do Brasil, né? Ou virar um país, como foi o caso da Farroupilha, por exemplo, tá? Essa revolta cabanagem ela vai acontecer entre os anos de 1835 e 1840, então 5 anos, tá? E ela recebeu esse nome porque muitos participantes, né, muitos membros ali que participaram da revolta eram pessoas pobres que viviam em cabanas, literalmente em cabanas, tá, gente? Aí na tua página 152 você tem um desenhinho, né, que mostra bem como que seriam essas cabanas, certo? Só que você não teve só pessoas pobres, né, participando. Você tinha também pessoas de classes mais bem situadas, pessoas que tinham dinheiro. Tá? Inclusive esse da foto aí é o Eduardo Angelim, que foi o último presidente cabano que teve aqui na região, tá? E resultante da cabanagem, certo? Então pessoas que eram boas de vida, né, economicamente falando, tá? Tinham estudado e que também se envolveram na revolta, tá? Tanto em Belém como no interior. O interessante da cabanagem é que ela não envolve apenas a capital, mas você tem municípios, por exemplo, como Vigia, como Cametá, como Santarém, municípios do Marajó, em que você também tinha cabanas e que também se envolveram nessa revolta, certo? Então, assim, você tinha toda uma população envolvida e interessada, né, que essa revolta desse certo. E a gente precisa entender que é o ponto crucial deste capítulo, né, do capítulo 27, eram os motivos, né, das pessoas que eram tão diferentes, tá? Então, a participação das pessoas de origens diferentes, né, ajuda a gente a pensar
que os motivos da participação na luta também eram diferentes. Tá? Então, as pessoas não estavam na revolta da cabanagem pelos mesmos motivos. E isso é uma das coisas que vai fazer com que o movimento enfraqueça, né? Ele enfraquece mais de dentro para fora do que por uma repressão do governo imperial, né? Porque quando pessoas se unem, mesmo que tenham uma causa comum, mas cada uma tem um objetivo diferente, uma hora isso vai dar errado, tá? Porque cada uma vai querer seguir o seu caminho e acaba prejudicando o outro. Então, você tinha, por exemplo, agricultores, né? Agricultores pobres. Essa é uma imagem que era mais ou menos como eram as cabanas que as pessoas viviam, eram desse jeito, certo? Na beira d'água, literalmente cabanas mesmo, certo? Então, o agricultor, por exemplo, quando ele se tornava um cabano, um agricultor pobre, ele não estava interessado em participar da vida política. A ideia dele não era se transformar num vereador, ter um cargo político, a maioria deles era até analfabeta, inclusive. Mas ele queria melhorar de vida, né? Ele queria comida na mesa, ele queria sair da situação de miséria que ele estava vivendo, né? Ele, a esposa, os filhos, enfim, a sua família. Era esse o principal motivo que fazia com que esses trabalhadores pegassem em armas, e eram armas assim, gente, pensem em ferramenta de agricultor, foice, martelo, enxada, né, ancinho, aquelas espingardas assim que as pessoas usavam para caça, né, de animal e tal. Era isso que eles usavam, né, teçado, era dessa maneira que eles iam para enfrentar as tropas que estavam muito bem armadas, né? Mas era uma tentativa, uma ânsia de mudar de vida. E boa parte das pessoas que brigaram e morreram na cabanagem eram justamente, né, cabanos, essas pessoas que representavam a classe mais pobre. A gente tinha também escravos fugidos. Lembra, a independência do Brasil não acabou com a escravidão. A escravidão ela vai acabar só em 1888, quase já faltando um ano para a República. Tá? Então, aqui a escravidão ainda era praticamente a base econômica da sociedade. E um dos princípios cabanos era justamente o da abolição. Só que esse não era um princípio que era de todos os cabanos. Você tinha muita gente ali que estava no movimento, principalmente pessoas que eram bem de vida, tá? Que eram inclusive proprietárias de escravos, então não estavam nem um pouco interessadas na abolição. Mas você tinha muitos escravos que enxergavam, né, na cabanagem, no movimento cabano, uma possibilidade, né, de serem livres, né, de buscarem a sua liberdade através daquele movimento, né? Porque ali nas bases do movimento cabano mesmo, né, estava também a abolição da escravidão, né, principalmente de quem os ajudava, certo? E isso acabou atraindo muitos escravos que fugiam para poder se juntar ao movimento. E você tinha as pessoas ricas, né, que estavam mais incomodadas por não participarem da política na província, né, e aí simpatizavam com a causa cabana, mas não necessariamente para tentar mudar a vida das pessoas, mas para mudar a sua própria, né, melhorar a sua própria vida, né, essa questão de participação política. E aí eles ajudavam os cabanos, principalmente com recursos, tá? Armas, né, esconderijos e por aí vai, certo? Mas eles queriam realmente interferir na questão política, tá? Tanto que você tem representantes dessas classes, tá? Que assumem a presidência cabana, porque era esse o interesse, né, que eles tinham, assumir ali cargos políticos, né, estarem próximos ao presidente da província, ao poder tomar decisões que fizessem diferença. Então, presta atenção como você tem grupos de pessoas completamente diferentes dentro de um mesmo movimento, tá? Isso significa que você vai ter várias direções para onde esse movimento pode ir, tá? Até um certo momento vai funcionar, mas depois, né, cada um acaba tentando buscar os seus próprios interesses e isso traz certos problemas. Essa revolta, ela foi muito combatida pelos governantes do Pará, tá? Principalmente aqueles que eram colocados, né, pela regência, tá? Muitas pessoas morreram nesse conflito, tá? Cerca de 35 mil pessoas morreram mais ou menos no conflito entre Belém e os interiores. Isso é muita gente, é sério. É gente pra caramba, porque a população no estado era bem pouquinha, não era tudo isso, tá? E quando a gente fala da cabanagem, a gente tem que lembrar que essa luta ela teve significado diferente para as pessoas que participaram dela. Então, aqui a gente precisa entender que a revolta da cabanagem ela foi um movimento popular, sim, tá? Mas foi um movimento que foi uma revolta, né? Uma luta
em que você tinha muitas pessoas diferentes e muitas pessoas diferentes, né, com objetivos diferentes. Isso acaba também dando várias direções, muitas direções para esse movimento. É o que acaba também fazendo com que ele não resista muito, né, apesar de toda a luta, de todo o combate que teve ali, de você ter muitas questões válidas a serem defendidas, mas outras ali estavam só, né, pela possibilidade de poder mandar na região, que era o que interessava, certo? Então, esse é um episódio muito importante da nossa história, né? A história da cabanagem. Inclusive, tem até um monumento, eu infelizmente não botei aqui a foto para vocês, mas tem um monumento lá no meio daquele complexo ali do entroncamento, um monumento que agora, inclusive, ele está todo iluminado, né? Antigamente não estava, ele ficava bem abandonado, mas aquele é um movimento em homenagem um monumento em homenagem ao movimento da cabanagem, tá? Por quê? Porque foi um episódio importante para a população paraense. Então, né, como a gente está aqui para aprender um pouquinho da nossa história, é importante a gente conhecer um pouco desse movimento também, tá bom? Então, olha aí bem na plataforma, né, na descrição da tua aula, quais as questões que você tem que fazer, tá bom? Faça, que mais pra frente a gente vai corrigir, tá? As desse capítulo 27 que a gente não corrigiu, lembra? A gente só corrigiu do 26, tá bom? Então, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!